E aí, galera, beleza? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... Pessoal, hoje eu vou dar continuidade ao nosso estudo de trigonometria. Se você não assistiu o nosso vídeo do seno e cosseno da soma e subtração, eu vou deixar o link aqui nos cards, e aí você entra lá e assiste, por favor. Porque hoje eu vou falar da tangente da soma e da subtração. Então, para isso, vocês precisam ter assistido o vídeo anterior. Se não assistiu, corre lá, assiste primeiro e depois volta para cá. Lá a gente viu o seno de A mais B, quando eu tenho o seno de uma soma de dois ângulos e o cosseno também de A mais B. Agora a gente vai ver a tangente de A mais B. Como que eu vou calcular essa tangente desse ângulo, que é uma soma de dois outros ângulos? No vídeo do seno e cosseno, eu passei alguns macetezinhos para vocês pra gente lembrar, né? Do seno a gente lembra do Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O cosseno a gente lembra do cossa, cossa, senta, senta. E a tangente, o que a gente vai usar pra gente lembrar da tangente? Da tangente você vai lembrar da seguinte frase: tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tem que ter essa entonação do não pode faltar, senão vai dar errado a nossa equação. Mas o que é isso de tem gente que ama e tem gente que beija? Vamos lá, ó. A nossa tangente de A mais B vai ser tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Mas e os sinais? Né? Eu deixei aqui uns espaços, ó, tá vendo? Se eu tenho a tangente da soma, aqui em cima vai ser a soma. Tem gente que ama e tem gente que beija. Aí tem o menos, tem gente que ama e beija. Então, essa parte aqui de baixo é uma multiplicação. E aqui em cima elas estão separadas por uma soma. Por isso que na parte de cima a gente fala, tem gente que ama, tem gente que beija. Tá separado. Agora embaixo a gente fala, tem gente que ama e beija. Tá tudo junto. Quanto amor envolvido nesse vídeo de hoje, né? Mas, e se eu tiver a tangente de A menos B, a tangente da subtração? Eu vou inverter esses outros dois sinais também. Então, vai ser a tangente de A menos a tangente de B, dividido por 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. No vídeo do seno e cosseno, a gente calculou o seno e o cosseno de 75 graus. Vamos calcular a tangente também de 75 para a gente ver quanto que vale. Então, a tangente de 75 graus é a mesma coisa que a tangente de 30 graus mais 45 graus. Então, eu consigo transformar esse ângulo de 75 em uma soma de dois outros ângulos que eu conheço os valores da tangente. Então, o 30 vai ser o nosso A e o 45 vai ser o nosso B. Vamos substituir na nossa fórmula, ó. Tem gente que ama, então aqui eu coloco A, mas tem gente que beija. Então aqui eu coloco B, que é o 45. Não pode esquecer do que tem o aqui. Então na parte de baixo eu vou ter o menos, tem gente que ama e beija. Então aqui embaixo as duas tangentes estão juntas, elas estão multiplicando, tá? É uma vezes a outra. Vamos substituir agora com os valores que a gente já conhece da tangente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Então, eu substituí em todos os lugares que tinha a tangente de 30 e a tangente de 45, coloquei os seus valores. Aqui na parte de cima, eu tenho uma soma de duas frações. Então, eu preciso colocar o 1 aqui embaixo desse 1 e fazer o MMC entre 3 e 1, que é o próprio 3, né? Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 3 vai continuar a raiz de 3 em cima. E o 1, para eu chegar no meu denominador 3, eu teria que multiplicar esse 1 aqui de baixo por 3. Então, eu tenho que multiplicar o de cima também por 3. 1 vezes 3, 3. Então, em cima eu fiquei com raiz de 3 mais 3 dividido por 3. Embaixo eu tenho primeiro uma multiplicação, tá vendo? Raiz de 3 sobre 3 vezes 1. Só que qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ser raiz de 3 sobre 3 mesmo, não vai mudar. E aí, ó, eu tenho uma subtração de fração. Mesma coisa que a gente fez em cima. Coloco o denominador 3, só que aqui é negativo, né? É 1 menos raiz de 3 sobre 3. Então, menos raiz de 3. Que número esquisito é esse, meu Deus? Calma que a gente vai melhorar ele um pouquinho. Eu tenho uma divisão de frações, tá vendo?
eu posso fazer a multiplicação dos extremos pela multiplicação dos meios. Ou eu posso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tanto faz. Vamos multiplicar aqui, ó, os extremos. 3 vezes raiz de 3 mais 3. E embaixo, 3 vezes 3 menos raiz de 3. Posso cortar o 3, esse 3 aqui, ó, que eu vou cortar, tá? O 3 que tá multiplicando, eu posso cortar o de cima com o de baixo. Porque ele vai estar multiplicando por 3 e dividindo por 3. São operações contrárias, posso cortar esses dois. Agora, esse 3 com esse 3 eu não posso cortar, porque um tá somando, o outro tá subtraindo. Não posso cortar. Na divisão, eu só corto quando eu tenho multiplicação. Mas eu tenho raiz aqui embaixo, eu não posso ter raiz embaixo. Eu preciso racionalizar. O que é isso? Eu vou multiplicar por alguém aqui que vai fazer sumir essa raiz de 3. Se eu multiplico aqui embaixo só por raiz de 3, não vai sumir a raiz de 3. Por quê? Eu tenho 3 menos raiz de 3. Se eu faço 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3 raiz de 3 menos 3. Ainda não sumiu com a raiz. Então, para eu sumir com essa raiz, eu preciso multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? Como aqui embaixo eu tenho uma subtração, eu vou multiplicar por algo bem parecido com isso, só que em vez de menos aqui no meio, vai ser mais. Então, vai ser 3 mais raiz de 3. Quando eu multiplico isso daqui, ó, eu vou aplicar a distributiva, tá? Vou multiplicar o 3 com 3, o 3 com a raiz de 3. A raiz de 3 com 3, a raiz de 3 com a raiz de 3. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, vai ficar positivo. 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 3 vai dar menos 3 raiz de 3. E raiz de 3 negativa vezes a raiz de 3 positiva vai dar menos raiz de 9. E a raiz de 9 a gente sabe que é 3, né? Então, olha aqui o que vai acontecer. Vai cortar esse 3 raiz de 3 com esse menos 3 raiz de 3. E a raiz de 9 a gente já sabe que é 3. Então, vai ser 9 menos 3. Sumiu a raiz embaixo, era isso que eu queria que sumisse. Mas, como isso é uma fração, eu também tenho que multiplicar aqui em cima por 3 mais raiz de 3. Quando eu tenho uma fração, para que ela continue sendo o mesmo valor, se eu divido o denominador, eu tenho que dividir o numerador também. Se eu multiplico o denominador, também tenho que multiplicar o numerador. Por quê? Se eu multiplico só 1, ela vai deixar de ser aquela fração que era antes. Ela vai ser outra fração, diferente. E não é isso que eu quero escrever a mesma fração de outro jeito. Então, por isso que eu tenho que multiplicar embaixo e em cima também. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos aplicar a distributiva aqui. Raiz de 3 vezes 3 dá 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Vamos juntar aqui na parte de cima o que eu posso juntar, o que eu não posso. Eu tenho 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Quando eu fico na dúvida se eu posso fazer uma conta com uma raiz, eu penso o seguinte. Pensa se a raiz de 3 fosse um x. Se eu tivesse 3x mais 3x, eu não somaria esses dois e não daria 6x? Então, aqui eu posso somar. Eu tenho 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Então, no total, eu vou ter 6 raiz de 3. A raiz de 9 é 3. E o 9 é 9, né? Resolvi o que eu tinha para resolver aqui em cima. Somei quem podia somar e tirei esse 9 da raiz, porque ele tem raiz exata. Então, aqui em cima eu vou ter 6 raiz de 3. 3 mais 9, 12. Dividido por 9 menos 3, 6. Dá para eu simplificar essa fração. Ah, mas você falou que quando tinha uma soma eu não podia cortar. Realmente, eu não posso simplesmente cortar esse 6 com esse 6 e acabou. Não. Se eu cortar esse 6 com esse 6, eu tenho que dividir esse 12 também por 6. Então, para eu simplificar uma fração que tem soma, eu tenho que simplificar todo mundo. Então, ó, vou dividir o 6 raiz de 3 por 6, vai cancelar esse 6. Dividir o 6 por 6 também vai cancelar, e o 12 por 6, que vai dar 2. Então, esse é o valor da nossa tangente de 75 graus.
Se você quiser comprovar que realmente dá isso, no vídeo anterior a gente calculou o seno e o cosseno de 75. Então, se você pegar aqueles dois valores e fazer o seno dividido pelo cosseno, você consegue encontrar o valor da tangente. Essa é uma relação que a tangente tem com o seno e o cosseno. Toda tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno, tudo no mesmo ângulo. Por enquanto era isso. A tangente é uma coisa que você tem que prestar muita atenção em cada detalhe, em cada passo. Então assiste esse vídeo várias vezes, vai dando pause, vai vendo bonitinho, passo por passo, parte por parte, e você vai conseguir entender certinho como que calcula a tangente da soma. Se fosse a tangente de uma subtração, era só a gente inverter os sinais. Em cima seria uma subtração e embaixo seria uma soma. Então, ficaria a tangente de A menos a tangente de B dividido por 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. Espero vocês numa próxima. Um beijo e até mais!